Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo aqui da Palavra de Deus. Então, quero que você pegue a sua Bíblia, seu caderno, sua caneta, para a gente começar a estudar. Essa palavra que eu quero compartilhar, ela já tem alguns anos. Uma vez eu fui procurar na Bíblia sobre ferreiro, né? Procurei para ver o que tinha sobre ferreiro. Eu procurei por causa do meu pai. Meu pai sempre trabalhou como ferreiro, né? Ferreiro da construção civil. E aí eu resolvi procurar na Bíblia o que tinha de ferreiro. E o Senhor me deu uma palavra com isso. E, claro, o ferreiro que eu encontrei na Bíblia não é o mesmo ferreiro que era o meu pai. Né? Meu pai ele trabalhava na construção de casas, de prédios, na armação, né, da estrutura da casa. O ferreiro bíblico ele é diferente, mas ele nos traz uma lição muito importante sobre o cuidado de vidas, sobre a educação de filhos, sobre formação de discípulos. Então, essa palavra é sobre isso, tá? Então, eu queria começar abrindo, a gente vai abrir a Bíblia lá em Efésios. E aí a gente vai olhar alguns textos nesse nosso estudo. Então é Efésios 4:13. A gente vai dar uma olhada nele. E aí, ali diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ok? Então aqui fala, né, de que todos nós devemos chegar a essa unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e a estatura, né, de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nós precisamos começar esse nosso estudo pensando assim, que Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso molde, semelhantes a ele que nós precisamos ficar. Então, Deus ele tem um molde lá prontinho que tem a forma de Cristo. Então, quando Deus trabalha nas nossas vidas, ele quer nos deixar iguais a Jesus. Esse é o molde, esse é o modelo, né? Eu não sei se vocês já viram numa fábrica de embalagens, né, ou de garrafas, existem os moldes feitos de aço, e aí é colocado ali um plástico, né, assim, um plástico que está mole, ainda está molenga, e ali ele vai ser expandido e ele vai ganhar a forma daquele molde. Essa é a ideia, né, de que Deus vai nos colocar no molde que é Jesus. E aí ele vai nos deixar iguais a Jesus. Esse é o processo de Deus nas nossas vidas. Então, até que, né, nós cheguemos a esse estado de pessoa madura, né, essa estatura de Cristo, né, então a gente vai chegar nessa plenitude. Esse é o objetivo de Deus para nós. E agora a gente vai começar a ver sobre o ferreiro, tá? Então a gente vai abrir em Isaías 54:16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Aqui Deus está falando, né? Então Deus diz que ele criou o ferreiro. E aqui fala um pouco da função do ferreiro, fala dele assoprar as brasas no fogo. Então, esse ferreiro dos tempos bíblicos é aquele que forjava armas, fazia uma espada, fazia uma lança, fazia até ferramentas de trabalho, né? Mas ele precisa fazer o processo, o trabalho do ferreiro é um trabalho extremamente desgastante, né? Esse ferreiro aqui, para nós, ele vai ser aquele que forma uma vida. Então, para formar a vida de um filho, para formar a vida de um discípulo, você vai ser o ferreiro. Você vai pegar aquele metal bruto, né? O metal bruto nós encontramos ele na natureza, só que o metal bruto da natureza ele não é 100% puro. Ele precisa ser refinado, precisa ser purificado. Então aqui fala desse processo do ferreiro e fala que o ferreiro ele vai assoprar as brasas no fogo, né? O ferreiro ele vai trabalhar num local de extrema dificuldade. A temperatura aqui beira os 700 graus Celsius. A temperatura é elevadíssima, é um calor muito intenso. Então ele vai trabalhar, né, com isso, e ele vai trabalhar com metal, que não é algo fácil, não é um material fácil de lidar. E aí ele vai lidar com isso, né? Ele vai assoprar as brasas, ele vai fazer fogo, ele vai esquentar metal, ele vai resfriar, ele vai fazer várias coisas para poder forjar a arma. E aqui diz, né, que ele faz a arma para o seu devido fim. Quando nós cuidamos de uma vida, quando nós formamos uma vida, cuidamos dos nossos filhos, nós precisamos ter objetivos.
Objetivos. E aqui fala, faz a arma para o seu devido fim. Então, quando o ferreiro fazia uma espada, ele fazia para que ela fosse para o combate, e a ideia dele é que ela fosse muito boa no combate. A espada não podia quebrar na hora da luta. O guerreiro não podia ficar indefeso com aquela arma que o ferreiro tinha feito. A arma precisava cortar, precisava furar. Quanto melhor ela fosse, né, mais benefício ela traria para o dono dela, para aquele que a possuísse. Então o ferreiro, ele precisa fazer uma arma, ele precisa pensar, ela tem que ter o equilíbrio no peso, né, no tamanho dela, na condução que o guerreiro vai usar ela. Então ela precisa ser perfeita. E o ferreiro precisa pensar todas essas coisas. Ele precisa deixar a arma bem balanceada para que ela cumpra o seu objetivo. Se é uma lança, ela precisa ter peso adequado, ela precisa ter a afiação adequada, tudo isso é necessário, ok? Então, quando nós cuidamos de uma vida, quando nós estamos formando uma vida, nós precisamos ter objetivos, né? Formar a vida com um objetivo. E lembrem que o molde é Jesus. Então, se eu estou formando um filho, formando um discípulo, eu preciso olhar para Jesus e comparar com o meu filho. Ó, o meu filho não está ainda parecido com Jesus. E aí eu tenho que ajustar umas coisinhas para que ele fique parecido, para que ele fique igual a Jesus, semelhante a Jesus. Assim com meus discípulos, assim com aqueles que eu cuido, que eu pastoreio. Então, o Senhor, Ele quer fazer isso, né? Ele quer que nós sejamos ferreiros atentos, ferreiros habilidosos. Vamos ver outro texto. Jeremias 23, 29. Vou colocar aqui. 23, 29. Diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Então aqui eu quero definir com vocês quem é o ferreiro, né? Quem é aquele que está formando a vida. Nós poderíamos pensar que seríamos nós, né? Que seríamos os discipuladores ou os pais, mas na verdade aqui o Senhor está falando, né, que a palavra dele é fogo e é o martelo que despedaça a rocha. Então, quem possui o fogo e o martelo, esse é o ferreiro. Então, aqui nós vemos que o Senhor é o ferreiro que está moldando as nossas vidas. O discípulo, ele vai ser aquele metal bruto que precisa ser purificado, que precisa ganhar uma forma. E nós, né, aqueles que estamos cuidando de vidas, aqueles que estão cuidando dos seus filhos, o que eles são? Eles são outro pedaço de metal que já foi preparado pelo Senhor, que já foi produzido pelo Senhor e que está sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Então, nas ferramentas do ferreiro, nós temos várias ilustrações de coisas que nos representam. Por exemplo, nós temos a espada, né? A espada, ela vai ser produzida ali para o ferreiro para um devido fim, né? Com um devido objetivo. Nós temos entre as ferramentas que o ferreiro utiliza, nós temos o martelo, né? E esse martelo, ele vai servir para dar forma a essa espada. Então ele vai pegar o metal, ele vai precisar fazer com que esse metal fique bem unido. E aí vai ser através das marteladas que o ferreiro dá que o metal vai se unindo. E aqui, no versículo de Jeremias, está dizendo que não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha. Então, não é eu que vou bater na vida de um discípulo para que ele tome a forma de Cristo, mas é a palavra do Senhor. Essa é o martelo. E aqui é o martelo que despedaça a rocha. Às vezes nós falamos que as pessoas, quando elas não têm Jesus, elas têm um coração duro. O que quebra um coração duro é a palavra do Senhor, que é o martelo dele. E aqui também o fogo, né? Se a gente pensar no fogo para o metal, se o fogo for muito elevado, ele vai fazer com que o metal fique mole. O metal, que era algo tão resistente, tão duro, dependendo da temperatura, ele amolece e aí ele pode ser moldado e ganhar forma. Então é uma boa ilustração para as nossas vidas, né? Às vezes nós podemos ser duros e pensar assim, mas como que o Senhor vai mudar a minha vida? Como que Ele vai me transformar? Ele vai te aquecer e vai te martelar, e assim tu vai ganhar uma nova forma. Então esse é o processo do ferreiro nas nossas vidas. Outras coisas que nós podemos ser. Uma ferramenta que o ferreiro usa é a tenaz. Tenaz é como se fosse um alicate grandão. Esse alicate, ele pega um pedaço de ferro e aí o ferreiro com ele coloca esse ferro dentro da fornalha, lá dentro do forno dele, no fogo, né? Então a tenaz serve para isso.
né, para pegar uma coisa que está lá paradinho, o metal que está parado, e colocar ele dentro do fogo, e o ferreiro não se queima assim. Então, alguns de nós podem ser essa tenaz, né, esse alicate ali que vai botar as pessoas lá. Tem outra ferramenta que nós podemos ser, que é a chaira, né, ou o objeto que afia, né. Então, esse objeto ele vai tirar as arestas e vai deixar a lâmina afiada, né, vai deixar a lâmina pronta. Então nós podemos ser isso. E tem um que eu acho muito interessante, que é a bigorna. A bigorna é um grande pedaço de metal, retinho, e aí ele fica ali por baixo, né, sustentando aquele metal que está sendo martelado. Então é uma boa ilustração para nós, né? Quando nós cuidamos de vida, a palavra fala para nós suportarmos uns aos outros. E o suportar não é assim, eu te aguento, meu irmão, né? Não, suportar é servir de suporte. Eu estou por baixo, sustentando o meu irmão, enquanto ele está sendo marretado pelo ferreiro. Será que a bigorna sofre o impacto do metal que está sendo martelado, que está em cima dela? Sofre. Então, às vezes, quando disciplinamos um filho, os pais sentem, né, que a disciplina está sendo sobre eles também, mas que ela é necessária. Assim vai ser na vida de um discípulo, de alguém que tu está formando. Tu vai estar ali sustentando enquanto ele é marretado, enquanto ele passa por uma disciplina, enquanto ele é moldado pelo Senhor. E essa disciplina do Senhor é para nos dar o quê? A forma de Cristo, para que nós sejamos iguais a Ele. Então, a disciplina que o Senhor aplica, as marteladas que Ele dá, são para o nosso bem. São para nos deixar iguais ao modelo, iguais ao molde. Então, quando a gente é disciplinado pelo Senhor, quando a gente é corrigido por Ele, a gente não precisa ficar chateado, né? Porque o Senhor vai conduzir, vai fazer tudo para o nosso bem, para que a gente fique cada vez mais parecidos com Jesus. Então, né, nós vimos alguns versículos aqui sobre a palavra, mostrando o ferreiro, né, mostrando que o Senhor é o ferreiro e nós somos esses pedaços de metal que o Senhor está trabalhando, está aperfeiçoando. Às vezes, quando a gente olha um vídeo no YouTube assim de oficinas, né, de alguém que constrói alguma coisa, geralmente no fundo assim tem as ferramentas, né? Então são várias ferramentas. Cada um de nós pode ser uma dessas ferramentas que o Senhor no tempo certo nos pega e nos usa na obra dele. Então alguns podem ser martelo, outros podem ser uma lâmina de corte, outros uma lâmina que afia. Existem vários tipos, né, de alicates, de tesouras, de lixas, vários materiais que cada um de nós pode ser, e nós podemos ser usados na vida uns dos outros para preparar uns aos outros. Depois eu vou ler um versículo que fala sobre isso, né, que fala do ferro que com o ferro se afia. Então, se eu passar um metal no outro, eu consigo dar fio para ele, eu consigo dar uma lâmina de corte mais apropriada para ele. Então, assim somos nós uns na vida dos outros. Nós podemos ajudar o nosso irmão a ficar mais afiado, mais preparado, né? Então, eu peguei aqui uns processos do metal, né, processos pelo qual o metal passa para que a gente possa comparar com a nossa vida. Então, né, o metal bruto ele é encontrado na natureza, mas para fazer uma espada eu não posso usar o metal bruto, ele não tem a resistência necessária. Então é necessário que eu transforme ele em aço, né? A espada de aço ela é muito mais resistente. E aí o processo de transformar o ferro no aço é um processo onde eu vou aquecer o ferro. Quando eu aqueço o ferro, moléculas de carbono entram nele e isso faz com que crie a malha de aço, tá? Então, só que eu tenho que atingir uma temperatura de mais ou menos 700 graus Celsius. Então eu preciso elevar muito, né, a temperatura do meu forno para que ele possa fazer com que esse metal se torne aço. Mas aí eu preciso cuidar uma coisa. O aço ele tem diferentes concentrações de carbono. Então se eu colocar muita concentração de carbono nele, ele vai ficar um aço muito rígido e ele se torna quebradiço. Então se fosse uma espada, na hora do combate ela ia quebrar com muita facilidade. Então olha só o cuidado. O ferreiro precisa saber qual é o ponto certo que o carbono vai entrar no metal e vai tornar ele um aço. Então ele precisa dosar muito bem isso. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus que é um ferreiro perfeito. Ele sabe o ponto certo, né, aonde nós nos tornamos aço.
E aí ele pode moldar esse aço e fazer a arma que ele precisa, fazer o instrumento que ele precisa com a resistência que ele precisa. Aleluia. Então, a outra parte, tem uma parte que é dessa, depois que esse aço ele tá ali, ele recebeu o metal, ele recebeu moléculas de carbono, ele se tornou aço, e aí ele tá mole, ele tá maleável, vem a parte que é, se for um ferreiro de agora, ele vai usar uma prensa pneumática, né? O que é isso? Ele bota o metal em cima de uma bigorna e a prensa é um ferro, lá, uma máquina toda de ferro, que ela vai bater várias vezes nesse aço para que ele vá compactando e aí ele vai poder fazer uma lâmina, né? Então ele vai compactar todo esse metal e vai deixar uma lâmina bem resistente. O ferreiro do tempo bíblico, ele utilizaria para isso o martelo. Então ele vai ficar nesse processo muitas vezes. Aquece o metal, deixa ele incandescente, e aí começa a martelar. Martelar várias vezes, até que esse metal comece a compactar para ficar do jeito que ele quer, né? No formato que ele quer, no molde que ele quer. E aí, durante esse processo de aquecer esse metal e de ficar batendo nele, o oxigênio, que é um dos elementos que às vezes está ali no meio, ele começa a sair. Ele começa a sair desse processo e aí vai ficando só o metal e ele vai ganhando a resistência e durabilidade que ele precisa. Depois tem um processo que o nome é laminação. Nesse processo ele vai receber umas marteladas mais específicas. E aí essas marteladas vão ajudar o metal a ganhar o tamanho que precisa e vai ajudar também a deixar mais fino o lado onde vai ser o gume, que é a parte do corte da espada, né? Às vezes a espada pode ser de 2 gumes, ela pode ter corte dos 2 lados, ou pode ser uma espada como uma espada de samurai, né? Aquelas espadas que tem uma lâmina de um lado só. Ou uma faca, né? Que tem a lâmina de um lado só. Ela ganha gume de um lado só. Então ele vai bater e vai deixar o lado do corte mais fino, mas ele precisa deixar reto e do tamanho que ele precisa, do tamanho que ele quer. Bom, depois que a lâmina ela já está do tamanho certo, ela já está com o gume, né, feitinho, que ela já está prontinha, vem a parte aonde o cuteleiro, o cuteleiro ou o ferreiro, né, ele vai tratar dessa lâmina com um esmeril. No esmeril, ele vai aparar as arestas dela, ele vai deixar ela mais preparada para chegar na lâmina final. Então ele vai tirar aquilo que não precisa, aqueles excessos, ele vai deixá-la mais prontinha. Às vezes pode ser usado pedras, lixas, tudo isso vai tirar até os riscos que tem na lâmina, ele vai conseguir polir ela e deixá-la mais pronta, perto do modelo que ele quer, próxima ao modelo que ele pretende. Bom, depois disso tem um processo que é onde ela vai ser coberta, essa lâmina vai ser coberta de argila, ela vai passar por um processo térmico. E aí ela vai ser mergulhada em óleo, vai ser mergulhada na água, ela vai ganhar têmpera, né? Ela vai ser temperada. O óleo, aqui um parênteses, né, para o nosso estudo, o óleo ele nos fala sempre da unção do Espírito Santo. Então, quando nós vamos formar uma vida, ele precisa dessa unção do Espírito Santo. Então, você pega a espada, né, ela é colocada nesse óleo, e aí ela ganha, né, ela vai ganhando consistência, resistência, ela vai sendo selada, e assim é a formação de uma vida. Não adianta você trazer ensinos para uma pessoa, você trazer estudos para ela, nós precisamos do Espírito Santo. Então, nós precisamos trazer a palavra, né, trazer o Espírito Santo, para que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai garantir que ela seja igual ao molde. É ele que forma, né, a vida. Então, e a outra parte aqui que fala, né, que essa espada, essa lâmina, ela vai ser colocada em água também. Água é a palavra. Né? Nós somos limpos pela palavra, somos transformados pela palavra. Então, eu estou formando uma vida, eu vou usar o Espírito Santo e a palavra de Deus. Esses dois vão ajudar nessa formação dessa vida. Então a palavra ela é água, ela é um martelo, ela é o fogo, o Espírito Santo é o óleo. Então tudo isso, né, Deus usa. E as outras pessoas são as ferramentas que Deus está usando para formar uma vida, para moldar uma vida. Ok?
Em seguida, daí vem a hora do polimento, né? O polimento é quando a lâmina já está prontinha, já está com o fio certo, ela vai ser polida, daí com algumas lixas, algumas pedras, vai tirar as imperfeições, vai tirar os riscos, vai deixar ela bonita, né? A lâmina ela fica com aquele aspecto assim brilhoso, então ela fica preparada para o combate e esteticamente ela também fica muito bonita. Para finalizar o processo, a lâmina ela é colocada num cabo, né? Então, se eu estou fazendo uma espada, uma faca, ela vai ser colocada nesse cabo. O cabo também ele precisa ganhar uma resistência adequada, ele precisa sustentar o peso da espada, ele precisa não soltar, né, ali na hora do combate, porque o guerreiro não pode ficar só com o cabo na mão e a espada ele perder a lâmina. Então tudo isso o ferreiro precisa cuidar desses detalhes. Ele precisa fazer o cabo apropriado, o peso da lâmina apropriado, o corte apropriado, a resistência apropriada. Tudo isso o ferreiro precisa pensar. Então nesse processo ele vai passar por muitas coisas. Ele vai sofrer até alguns cortes, né? O ferreiro ele se corta, ele se machuca. Lembra que no início eu li um versículo que falava que ele assoprava as brasas no fogo, né? Então ele tem um trabalho extremamente difícil, aonde ele também se machuca. A lâmina está ali sofrendo, está apanhando, mas o ferreiro também está. Só que esse ferreiro não vai parar enquanto a lâmina não ficar pronta, perfeita, né? Não ficar do jeito que ele quer. Aleluia. Bom, agora eu quero... A gente vai relacionar algumas coisas com a nossa vida e a palavra de Deus, tá? Então, esse ferro, esse metal que eu peguei lá na natureza, eu falei antes que ele era um ferro que ele era impuro, tá? Ele tem impurezas nele que ele precisa ser purificado. Vamos ver um versículo sobre isso? Lá em Números 31, 23. Números 31, 23. Diz assim, ó. 31, 23. Tudo o que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo, para que fique puro. E ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Então aqui fala, né, que tudo que pode suportar o fogo precisa passar pelo fogo para que seja purificado, tá? Então o fogo ele purifica, ele traz essa purificação do Senhor. Às vezes quando uma pessoa se converte, né, ela vem para Jesus, ela aceita Jesus e aí começam umas tribulações, né, começa um fogo a surgir. E às vezes a pessoa se desespera, mas eu aceitei Jesus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Né? Ele está sendo purificado. Né? O fogo vem para isso, vem para purificar. E também o fogo ele pode representar a unção do Espírito Santo. Né? Aquele fogo que veio lá sobre os discípulos, aquelas línguas de fogo. Né? Eles mostram que aquela pessoa está nascendo de novo, está sendo revestida do poder de Deus. Então esse fogo aqui, a gente não precisa se assustar com ele. Tem um fogo que a gente precisa temer, né? Que é o fogo, que é o lago de fogo, né? Que é a segunda morte que fala lá em Apocalipse. Esse sim nós precisamos temer. Mas o fogo que vem do Senhor, o fogo que vem para nos provar, nos purificar, esse, ele só traz benefícios para nós. Então a gente pode descansar, porque quando o fogo é do Senhor, ele é fogo santo, ele é um fogo que traz muitos benefícios. Agora tem um outro versículo em Zacarias 13, 9, que a gente vai dar uma olhada. Zacarias 13, versículo 9, que diz assim: farei essa terça parte passar pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eles invocarão meu nome e eu os atenderei. Direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é o nosso Deus. Então aqui, né, destacar essa parte, ó. Aprovarei, né, como se prova o ouro. Então o Senhor ele vai passar as nossas vidas pelo fogo e vai nos provar. Né? Ele vai tirar as impurezas, ele vai nos purificar. Então a gente não precisa temer o fogo que vem de Deus. Bom,
Aí agora eu vou ler alguns versículos daí específicos sobre o ferreiro, tá? Para a gente ver uma estratégia que Satanás usa para tentar eliminar os ferreiros. Vamos pensar que os ferreiros são essas pessoas que formam vidas, esses irmãos que cuidam, né, de pessoas, ou os próprios pais que educam seus filhos no caminho do Senhor, tá? Então, Zacarias, lá no livro de Zacarias, Zacarias 1:18. Aqui, Zacarias ele tem uma visão, e aí ele diz assim: Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que é isto? Ele me respondeu: São chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: O que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: Aqueles são chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá para espalhar. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos uma visão que Zacarias está tendo. Ele tem uma visão de 4 chifres. Os chifres, eles sempre representam aqui poder, tá? Nesse caso aqui são nações que se levantaram contra Judá e contra Israel. E aí elas vieram para dispersar, para trazer confusão sobre Israel. No nosso tempo hoje, nós podemos pensar que esses chifres são os poderes que se levantam contra a igreja do Senhor, contra aqueles que cuidam de vidas, contra aqueles que têm seus filhos nos caminhos do Senhor. Então existem muitos poderes contra, né? Muita influência demoníaca contra. E aqui diz, no texto de Zacarias, que os ferreiros, os 4 ferreiros da visão, eles são chamados para amedrontar e para acabar com o poder dos chifres. Então aqueles que formam vidas, aqueles que pegam todo esse processo que eu falei, né, do ferreiro, imagina a construção de uma vida dessa maneira, né, trabalhar com um objetivo, tentando deixar as pessoas mais parecidas com Jesus. Essas pessoas que formam vidas, eles vão se levantar e aí eles vão combater esses poderes que são contras, né? Esses chifres que vieram para dispersar, para causar esse pavor todo, né? Eles são amedrontados pelos ferreiros. Então nós somos esses ferreiros do Senhor que precisamos na nossa geração nos levantar e formarmos vidas, né? Ajudar na formação de vidas, ajudarmos nesse trabalho que é tão necessário na igreja do Senhor. Aleluia. Bom, depois disso a gente vai ver daí como que Satanás ele trabalha nessa estratégia, né? Ele tem uma estratégia de guerra que ele utiliza até os dias de hoje. Então a gente vai ver Jeremias 24:1 fala sobre essa estratégia. Jeremias 24:1 diz assim, aqui a visão que Jeremias está tendo. O Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, as autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros. Ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Então, olha só, houve um tempo em que a Babilônia dominou sobre Israel e o rei Nabucodonosor levou cativo, levou preso algumas pessoas. Levou o filho do rei, levou algumas autoridades e aqui fala que entre eles levou os ferreiros. Tá? A gente podia pensar, por que levou os ferreiros? Né? E aí a gente vai ver com um próximo texto por que levou os ferreiros. O próximo texto é 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Eu vou ler a partir do 19, tá? E aí diz assim, ó. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas.
Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. Então, olha só. Aqui, os filisteus, eles fizeram a mesma coisa que os babilônios. Eles usaram uma estratégia de guerra que é eliminar os ferreiros. Então, aqui diz que em Israel não se achava nenhum ferreiro. Tá? Por quê? O povo filisteu tirou eles de lá, eliminou eles. O ferreiro é aquele que faz a arma para o seu devido fim. Se eu não tenho ferreiro no meio de um povo, eu não tenho produção de armas. E aí fica um povo vulnerável, que é o que aconteceu aqui. Aqui fala que no dia da batalha não se achou espada, nem lança, nada na mão de nenhum do povo. Só o rei e o filho dele é que tinham essas armas. E aí eles perderam. E os dois morrem, o filho e o pai acabam morrendo. Então, a gente vê como o ferreiro, né, no meio do povo, ele vai ajudar nisso. Ele vai fornecer as armas necessárias para que o povo entre numa batalha. Vamos pensar no nosso estudo, na formação de vidas. Os ferreiros estão formando essas armas, formando pessoas preparadas, afiadas, capacitadas para o combate lá fora. Então, a estratégia de Satanás qual é? É pegar as pessoas que formam vidas e retirar elas do meio disso. Então, nós precisamos atentar para uma coisa, né? Analise a sua vida agora. Se você foi uma pessoa que era muito participativa, muito influente, muito capacitada nessa área de formação de vidas, e de repente, né, com o passar dos anos, tu te afastou disso, é porque Satanás tem usado uma estratégia contra a tua vida. Ele tem tentado te tirar daquilo que o Senhor te ensinou a fazer. Aquilo que o Senhor te preparou para fazer. Formação de vidas é para todos nós da igreja. Para todos nós que fazemos parte da igreja. Todos nós precisamos formar vidas. Seja dos nossos discípulos, dos filhos, dos parentes, né, daqueles que estão próximos, dos irmãos. Nós precisamos ajudar na formação de vidas, para que os irmãos, para que cada vez mais a igreja fique semelhante a Jesus. Então, a estratégia de Satanás é remover essas pessoas. Eu consigo lembrar de alguns irmãos que fizeram parte da minha formação, que me ajudaram nisso, mas que Satanás veio e removeu eles disso. Né? Eu lembro de irmãos que traziam palavra, que davam testemunho lá na congregação e que de repente, com o passar do tempo, pelas coisas da vida, não se desviaram dos caminhos do Senhor, mas eles deixaram de fazer aquilo que o Senhor tinha colocado eles, né, como referência, como instrumentos usados por Deus. Então nós precisamos cuidar. Nada na nossa vida, nem casamento, nem trabalho, nem os filhos, nem as situações do dia a dia, elas não podem me afastar daquilo que o Senhor me chamou, aquilo que Ele me comissionou a fazer. Então, lembra das ferramentas que eu falei? As ferramentas lá no fundo? Eu sou uma ferramenta que, imagina se o ferreiro, ele de repente precisar, agora eu preciso de um martelo. Ele vai pegar o martelo e o martelo não está lá. Ou o martelo não está mais apropriado, né? De repente o martelo pegou cupim lá no cabo e estragou. Aí ele vai ter que fazer um novo cabo, ou fazer um novo martelo, ou ele vai pegar uma ferramenta lá e a ferramenta se quebra. Ah, fazia tempo que eu não usava essa ferramenta e agora ela se quebrou. Né? Nós precisamos ser aquelas ferramentas que estão em constante uso. Constante uso. Então nós precisamos identificar na nossa vida para que o Senhor nos chamou, que ferramenta nós somos, e aí nós precisamos estar em constante uso. Eu falei no momento ali da formação do metal, eu falei sobre o esmeril. Tem um versículo que diz assim, ó, que aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ele dá essa ideia do esmeril, né? Então, se eu estou ensinando, eu vou me esmerar. E esse esmerar, o esmeril antigo, né? Ele é uma pedra onde eu afiava a lâmina. O esmerar-se significa que eu vou me gastar, né? Conforme tu passa a lâmina nessa pedra, a pedra vai se gastando também. Então uma pedra que podia ser grande no início, conforme ela afia facas, ela vai reduzindo de tamanho. Essa é a ideia do ensino. Eu vou me esmerar naquilo que eu estou fazendo, eu vou reduzir de tamanho, eu vou me gastar. Então quando nós chegarmos diante de Jesus, vai ser tão bonito a gente chegar sendo uma pedrinha desse tamanho. Imagina tu chegar lá e ser uma grande pedra.
uma grande pedra de moinho, né? A pedra de moinho, ele falou que é para ser amarrado no pescoço e jogado lá na profundeza, né? Essa ele vai jogar fora. Mas uma pedrinha pequenininha, aquele que se gastou, aquele que se esmerou no trabalho de formar uma vida ou de formar várias vidas, um esmeril gasto, né? Uma pedrinha pequenininha, ela tá pequenininha porque ela preparou muitas lâminas, ela afiou muitas lâminas. Então nós precisamos fazer isso. E aí precisamos combater essa estratégia de Satanás. Satanás quer remover esses que preparam vidas, ele quer nos tirar o foco. No início eu falei sobre trabalharmos com um objetivo, né? Prepara a arma para o seu devido fim. Então nós temos que ter objetivos em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não podemos ser discípulos sem objetivos, né? Eu moro numa casa com a minha família, mas não tenho discípulos ainda. Mas esse ano nós queremos cuidar de vidas, discipular famílias. E aí nós vamos orar por isso. Nós vamos buscar cumprir esse objetivo. Ou de repente você tem a casa muito grande e não tem grupos que reúnem na sua casa. Então você combina com os irmãos, esse ano nós vamos agora reunir com os irmãos, nós vamos usar o espaço que nós temos, nós vamos reunir a igreja do Senhor, aqui vai ser um local de edificação de vidas. E aí você vai pegar a palavra e vai estudar a palavra, para trazer palavras, para trazer edificação de vidas. É tão bom quando a gente vai numa reunião com os irmãos e de repente alguém vem e traz uma palavra específica para a nossa vida. Só que para que isso aconteça, aquele irmão precisa estar buscando ao Senhor. E se é tão bom receber uma palavra específica, quanto mais é transmitir uma palavra específica. Isso é um dom de Deus. E Deus precisa que nós tenhamos comunhão com Ele, com o seu Espírito e com a palavra. Só assim eu vou fazer isso. Então, lembra, né? O trabalho do ferreiro, ele é com muitos detalhes, é um trabalho muito difícil. O ferreiro precisa se dedicar e aprender. Quantas espadas o ferreiro não estragou antes de fazer uma espada certinha? Assim devemos ser nós. Nós precisamos ter essa perseverança. Nós vamos educar, né, aqueles que estamos cuidando, vamos transmitir o Evangelho. A gente vai errar muitas vezes, mas quanto mais nós nos empenharmos, nos esmerarmos nisso, melhor será o resultado. Então Deus quer te usar, Deus quer usar a tua vida. Não deixa Satanás te afastar dos caminhos do Senhor. Eu lembrei, né, agora de algumas pessoas que eram liderança e que foram afastados. Eles eram liderança assim na congregação, no meio do povo. Eles eram usados pelo Senhor. Eles não eram lideranças de um título, mas eles estavam à frente de um trabalho. E por causa de Satanás, eles foram removidos disso. Foram tirados disso. Isso é tão triste, né? Então que você possa buscar cada vez mais crescer na intimidade com o Senhor, na comunhão com a sua palavra e no aperfeiçoamento das suas habilidades. Não habilidades naturais, mas habilidades que o Senhor colocou na tua vida. É o Senhor que te capacita, é o Senhor que te forma, é o Senhor que é o ferreiro, lembra? Ele que te molda, Ele que te prepara. Então se Deus colocou algo na tua vida, é para ser compartilhado, multiplicado, é para edificar outros. A gente não pode chegar no céu com a pedrinha do esmeril intacta. A gente precisa ter gasto ela. Ela precisa caber na palma da nossa mão e talvez nem isso, né? Sabe quando a gente usa um sabonete e o sabonete vai se gastando, até que chega um ponto que não tem como usar mais. Assim precisa ser o nosso esmeril. A gente precisa usar ele até um ponto que não tenha mais o que fazer, né? Aleluia. Bom, e aí tem... a gente vai voltar... aqui parece tão triste, né? Essa parte aqui do que aconteceu, né, com o povo de Israel, dessa estratégia de Satanás. Mas lembrem lá da visão de Zacarias, que naquela visão fala que os ferreiros vieram para amedrontar esses poderes. Então, que nós possamos nos levantar como uma nação de ferreiros, formando vidas, formando instrumentos que o Senhor vai poder usar na sua batalha contra o inimigo. Amém? Que você possa, então, meditar nisso que nós lemos. Eu vou deixar na descrição, vou deixar os versículos, vou deixar um material de estudo ali. Mas medita sobre isso, medita sobre a tua vida.
Medita sobre aquilo que o Senhor pode fazer e quer fazer através da tua vida. Né? Não deixa o inimigo te afastar dos caminhos dele. E aí, para terminar, eu vou terminar com o versículo que eu iniciei, tá? Que é Efésios 4:13. Lembra que Deus tem objetivos, né? Então diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Senhor quer nos levar para esse nível, né? Esse nível de intimidade, esse nível de comunhão. Então que a gente possa se dedicar para chegar, né, e ficar semelhantes ao molde, ficar semelhantes a Jesus. Para finalizar, eu escrevi um poema sobre o ferreiro, aí eu queria ler para vocês, né? Então o poema diz assim: eu criei o ferreiro, assim diz o Senhor. Ele assopra as brasas no fogo e faz o seu trabalho com amor. Também fiz a você e como metal bruto te escolhi. Mas para te livrar da impureza, vem para cá, o meu forno é logo ali. E quando não aguentares mais e todo mole ficar, os meus braços estarão estendidos, está na hora de te marretar. Mas tudo isso eu faço com amor no coração, e o meu filho amado entreguei pela tua salvação. Tu estás sendo forjado, é doloroso, eu sei, mas no final de tua vida tu verás, igual ao molde eu te deixei. Aleluia! Que você possa meditar nessas palavras, possa se arrepender caso o inimigo tenha conseguido te derrubar e te desviado do caminho. Mas volta para o Senhor, volta para os caminhos dele, volta para aquilo que tu fazia antes de cair, né? Para aquilo que o Senhor já estava te usando. O Senhor quer te usar cada vez mais. A ferramenta que o ferreiro mais utiliza, ela vai estar sempre polida, ela vai estar sempre bonita, sempre vai estar funcional. Então sempre há espaço para o teu trabalho, para aquilo que o Senhor quer fazer através da tua vida. Então que tu possa receber uma nova unção do Espírito Santo, ser renovado no teu íntimo, ser renovado no teu espírito e que seja usado em nome de Jesus. Aleluia!